Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu vou ler a passagem do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, versículo 1. Que Deus possa abençoar cada um de nós que estamos aqui nessa noite, uma noite alegre, momento de adoração ao nome do Senhor. Isso para nós já é um grande benefício. E agora também poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor que Ele nos deixou para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos apenas acompanhem visualmente. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhes Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo ele procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém? Pode sentar, irmãos. Esse texto da palavra do Senhor é um texto muito importante, registrado por Lucas, sobre um momento em que alguns judeus, eles vieram até Jesus e começaram a falar para Jesus em relação a um acontecimento daqueles dias, um acontecimento que nós não temos registro em nenhuma outra fonte, nenhum livro histórico, como por exemplo o livro de Flávio Joséfo, História dos Hebreus, que fala bastante daquele período, de muitas coisas que aconteceram nos dias de Jesus. Mas Lucas registrou aqui na Bíblia um evento que parece ser uma grande tragédia. Uma grande tragédia. Provavelmente, como nós aqui lemos, esses judeus vieram falar de Jesus sobre os galileus. Esses judeus, eles moravam, propriamente na região da Judéia, capital Jerusalém. Então, esses judeus, eles estavam mais próximos do templo. Enquanto os galileus, que moravam na Galileia, ao norte, estavam mais distantes. Existia um entendimento dentro de Israel, em relação aos judeus, que esses judeus que moravam mais próximos do templo, eles eram mais fiéis, eles eram mais fervorosos, eram mais verdadeiros, mais corretos, dignos e íntegros. Enquanto os galileus que moravam mais distante do templo, mais distante da cidade santa, Jerusalém, eles eram mais pecadores, homens rebeldes, que se rebelavam contra Deus e contra o império. E esses judeus vieram falar em relação a um fato que aconteceu com os galileus. Judeus falando mal a respeito dos galileus. E o que aconteceu? Provavelmente, quando nós fazemos a leitura desse texto, é mais ou menos o seguinte: os galileus vieram da Galileia até a cidade santa.
para oferecer sacrifícios. E os galileus, eles eram de um partido revolucionário daquela época, conhecido como Partido dos Zelotes. E eles acreditavam em uma revolução, a vinda do Messias como um tipo de revolução nacional, que Israel, com a vinda do Messias, se fortaleceria como um grande exército, que destruiria Roma e o seu poderio. Então, o povo que mais dava trabalho dentre os judeus eram os galileus. Eles sempre estavam envolvidos em revoltas, eles sempre estavam envolvidos em guerra armada, porque eles tinham essa compreensão, que quando o Messias viesse, ele viria para destruir Roma. Um dia um grupo desses galileus, eles provavelmente vieram ao templo, como já é de costume, para oferecer sacrifícios, porque embora Israel estivesse todo espalhado e disperso, eles tinham que vir ao templo, e somente no templo, diante do sacerdote, é que eles poderiam oferecer os seus sacrifícios a Deus. E estando eles no templo, com o sangue do sacrifício que seria oferecido no altar, assim como era feito na antiga aliança, os sacrifícios de animais, o sangue era apresentado ao sacerdote, o sacerdote aspergia o sangue no altar, e ali era feita a transferência da culpa para o animal, e o judeu era parcialmente absolvido da sua culpa, do seu pecado. Um momento como esse foi um momento que aparentemente Pilatos, ele ordena que os seus soldados, eles invadam o templo e matem uma série desses homens galileus. E parece que o sangue que eles trouxeram dos animais para o sacrifício se misturou com o sangue que foi derramado deles. Eles morreram, foram assassinados dentro do templo, e o sangue deles se misturou com o sangue que era ofertado no sacrifício. Uma grande tragédia. E os judeus, eles estavam falando isso para Jesus, contando esse fato para Jesus, que é óbvio que Jesus já sabia desse acontecimento, porque isso se trata de uma grande tragédia. O governador mandou matar os galileus dentro do templo, um lugar santo. E qual era o entendimento desses judeus que moravam em Jerusalém? Que essas coisas que aconteceram com os galileus, aconteceram porque eles eram mais pecadores do que todos os homens. Por isso essa grande tragédia, essa grande catástrofe, sobreveio na vida deles. Por que essa tragédia aconteceu? Porque eles eram mais pecadores. E aí o entendimento que os judeus tinham era o quê? Que o juízo de Deus estava pesando a sua mão, Deus estava punindo e condenando aqueles homens, aqueles galileus, porque eles eram mais pecadores do que os judeus que estavam falando com Jesus. E Jesus, que conhece os corações, sabia o porquê que eles estavam falando isso. Jesus, ele diz: vocês estão pensando que esses galileus, eles foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido isso? Jesus pergunta para eles: vocês estão achando que só porque tamanha desgraça aconteceu na vida dessas pessoas, porque eles eram mais pecadoras do que os demais? Não é essa a compreensão, a concepção que as pessoas têm quando vê uma tragédia? Ah, isso aí é a mão de Deus pesando sobre ele. Olha lá, aquela desgraça que aconteceu na vida daquela pessoa. É a mão de Deus está pesando sobre a vida dele. Esse tipo de pensamento não é novo, é antiguíssimo. É desde os dias de Abraão e Jó. As pessoas, quando veem desgraças e calamidades sobre a vida de alguém, começam a imaginar que é Deus pesando a mão e exercendo algum tipo de justiça, condenação, né? E Jesus olha para eles e diz para eles: eu não digo isso. Não é isso. Essas coisas que sobreviram sobre eles, não é Deus pesando a sua mão. Mas em relação a isso, Jesus diz: mas
Antes, eu digo para vocês, se vocês também, Jesus conhecendo o coração deles, Jesus sabendo que eles estavam querendo dizer o quê? Que os galileus eram mais pecadores, por isso mereciam castigo. Jesus olha para eles e diz, não. E digo mais para vocês, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer da mesma forma. Jesus dizendo, não, mas se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer, padecer, sofrer da mesma forma que eles sofreram. E aí Jesus, agora é Jesus que vai falar vai citar um segundo evento. O primeiro vieram falar para ele, agora ele vai falar do segundo. Ele diz assim, ó, ele vai falar evidentemente de uma coisa que chocou naqueles dias aquela sociedade. Um evento que chamou a atenção, algo parecido com a pandemia que teve nesses dias. Uma coisa que todo mundo sabia, uma grande tragédia. Jesus vai citar aqui agora uma por conta dele. Ele diz assim, ó, versículo 4. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Vocês pensam que eles foram mais culpados de que todos os demais habitantes de Jerusalém? Jesus está falando de homens que morreram com a queda de uma torre. 18 homens morreram com a queda de uma torre, uma tragédia. 18 pessoas de uma vez só morreram, uma tragédia. E Jesus, conhecendo o coração deles, diz, vocês estão achando que esses 18 morreu porque eles eram mais pecadores do que os demais? E novamente Jesus faz a sua afirmação, eu não digo isso. Ele está querendo dizer, não foi isso. Vocês estão pensando que é isso, mas não é isso. E ele diz, novamente, a mesma sentença, mas ele olha e diz assim, ó, mas eu digo antes, ou seja, eu digo a vocês, que estão olhando as tragédias e estão dizendo que a mão de Deus pesando, eu digo a vocês, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer da mesma forma, vai acontecer o mesmo. Jesus não está dizendo que eles vão ter o mesmo tipo de morte trágica, mas Jesus está pensando e está levando Israel a pensar, os israelitas que aqui estão, em relação ao juízo vindouro. Juízo tal que aconteceria na terra, Israel segundo a carne, segundo nação, passaria por um grande juízo, e isso aconteceu historicamente no ano 70. No ano 70, Israel e o templo foram destruídos, e Jesus também está pensando na condenação que viria na era vindoura. Ele está pensando na condenação que viria ainda na era vindoura. Por isso ele diz o seguinte, arrependam-se. Vocês precisam se arrepender. Senão o destino de vocês será bem pior do que essas tragédias e calamidades. Arrependam-se. Jesus está aqui mostrando a necessidade de arrepender. Antes de apontar outra pessoa, a necessidade de se arrepender dos próprios pecados. Antes de assinalar qualquer coisa que está vendo, a necessidade de se arrepender dos próprios pecados. Antes de querer entender a justiça de Deus, é a necessidade de se arrepender dos próprios pecados. E o que Jesus vai fazer? Aquilo que ele sempre fez. Quando ensinava, ele profere uma parábola. E essa parábola é conhecida como a parábola da figueira estérea, a figueira que não produzia fruto. Ainda falando da necessidade do arrependimento, Jesus agora ele vai falar da urgência da necessidade do arrependimento. Não é só uma necessidade agora já é uma urgência, evoluiu para o quadro de urgente, é um quadro que precisa ser resolvido imediatamente. Arrepender-se não é mais um luxo, é urgência, é uma necessidade, é uma realidade que, se não acontecer, pode, sem dúvidas, trazer grandes calamidades para esta era e a era vindoura.
Nós somos chamados constantemente ao arrependimento. Para aqueles que ainda não estão em Cristo, o chamado é esse: arrependimento e fé na pessoa de Cristo. E para aqueles que já estão em Cristo, que já têm fé em Cristo, já professam toda a sua confiança em Cristo Jesus, o chamado é o mesmo. É o mesmo. Vamos ver o que Jesus vai dizer para esses judeus nessa parábola? Jesus está falando agora da necessidade, mas de uma urgência. Ele diz assim, ó: então Jesus proferiu uma parábola para estes homens. Ele diz assim, ó: certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto, não achou. Veja aqui o quadro. Tem um homem, ele tem uma grande vinha, uma plantação de uva, e na sua vinha ele também plantou uma figueira. Entendo que a figueira, ela vai ter um papel importante, de primazia, de principal, porque uva ele tem muito, é uma vinha. Agora, a figueira não, a figueira ele tem uma. Então, ela está ocupando um lugar especial. Aqui, Jesus está falando de Israel. Israel ocupa um lugar especial. A Israel foi dada a lei, a Israel foi dado os profetas, a Israel Deus chamou dentre as nações e escolheu incondicionalmente. Israel não tinha nada para oferecer, mas Deus assim o quis chamá-lo. Eles têm as alianças, deles vieram os reis, e dos reis veio Cristo, segundo a carne, israelita. Eles tinham tudo, eles receberam tudo, eles receberam tudo o que se podia receber de Deus. Aquilo que de mais importante, valioso que existe nesse mundo, foi dado ao povo de Deus, a Israel. Jesus está falando para eles: a vocês foi dado tudo, vocês são uma figueira única, plantada numa grande vinha. Só que quando ele foi procurar um fruto, ele não achou. Aqui, qual o fruto que se esperava? Que os judeus crescem em Jesus Cristo. E eles não creram. Por isso Jesus procurou o fruto da credulidade, da fé, e não achou. Num primeiro momento, essa parábola está sendo proferida para esses judeus que estavam falando mal dos galileus. Mas aqui nós também temos uma aplicação para a igreja. O povo de Deus hoje não é uma nação, como muitos pensam. O povo de Deus é a igreja segundo a fé. Todos quanto creram em Cristo Jesus, este é o povo de Deus. O povo de Deus não é segundo uma genealogia mais, é segundo agora a genealogia da fé, assim como creu Abraão. Nós que aqui estamos, nós estamos no meio do povo de Deus, somos parte deles. Os que creram em Jesus, todos que estão aqui, que creram, depositaram fé na pessoa de Jesus, este é o povo de Deus, é isso que a Bíblia ensina. Todos quanto creram na pessoa de Cristo Jesus, esses participam da igreja. E nós recebemos, estando na igreja, um lugar de primazia, um lugar importante, um lugar principal. Grandes privilégios espirituais nós recebemos, e dentre eles o perdão dos nossos pecados, é a mudança da nossa condição diante de Deus. Nós recebemos restauração da comunhão com Deus, nós recebemos vitalidade espiritual continuamente. Então, da parte de Deus, aquilo que Deus pode fazer em relação a nós, tudo, absolutamente tudo já foi feito. Para nosso benefício, absolutamente tudo já foi feito. E agora Deus vem a nós em busca do fruto. O que acontece? Israel não tinha o fruto. E a questão é, a igreja tem o fruto?
Você está pensando que fruto é o quê? Fazer coisas boas, ajudar as pessoas. O fruto, na Bíblia, para quem não sabe, é comportamento. O fruto. Todas as vezes no Novo Testamento que utiliza-se da palavra fruto, a ideia central é um comportamento. Acho que o texto mais claro que ensina isso é o texto de Gálatas, que mostra o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um comportamento. Em relação à igreja, Jesus ele vem e procura em nós o comportamento. É aquilo que João Batista disse: frutos que demonstrem arrependimento. Fruto, um comportamento que deixe claro que houve arrependimento. Um comportamento que deixe claro que há de fato vitalidade espiritual, de que somos filhos de Deus. Jesus vem e procura frutos. Cadê o fruto? Aonde está o fruto? E aqui Jesus falando a respeito deste dono da vinha, o dono da vinha chegou e não achou o fruto. Incrível. Tudo foi feito pela figueira e ela não tem fruto. Tudo que se podia fazer foi feito pela figueira e ela não tem fruto. Tudo que se podia dar para esse indivíduo foi dado. Graça, misericórdia. E ele não tem o fruto. É isso que Deus está falando conosco. A mensagem que Ele está falando para os judeus é dura. Ele está falando assim: eu vim até vocês e vocês são uma árvore infrutífera, morta, não tem fruto. Tem folha, tem beleza, mas é só isso. E Jesus pergunta a mesma coisa para a igreja: cadê o fruto? Cadê o fruto? Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 7. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. 3 anos. Aqui nós podemos imaginar que Jesus está falando de uma figueira já na fase adulta, e que por 3 anos, na época certa, ele vem para procurar a figueira, figos, e não tem. Passa um ano, não dá fruto. Mas está ali, está plantado no meio da vinha. Vai para o 2º ano, não dá fruto, mas está ali. Ela está plantada no meio da vinha. Vai 3 anos e não dá fruto. E está ali, plantada no meio da vinha. Você entendeu, né? É isso que Jesus estava dizendo. Esses 3 anos, se eu fosse abusar aqui da interpretação, o 3 poderia referir à lei, aos salmos, aos profetas. Os 3 anos poderiam referir aos 3 anos de ministério de Jesus, em que por 3 anos Jesus andou pregando e nada, só recebia a incredulidade, não tinha fruto da fé, não tinha arrependimento. 3 anos que eu venho procurar fruto e não acho nada. Todas as vezes que eu a visito, está da mesma maneira, sem nada para oferecer, sem um comportamento digno, por 3 anos, ano após ano, e nada muda, é a mesma coisa. E Jesus, é óbvio, Ele está falando de pessoas aqui, ou não? Ele está falando de pessoas aqui. O que Ele está falando? É 3 anos, aqui o 3 pode ser pensado não literal, mas simbólico, de um tempo, mas 3 anos e nada. Pode ser que muito de nós esteja há muito mais tempo. O engraçado é que, veja o que o dono da vinha, ele diz: corta. Não tem o que fazer. Corta porque ela está ocupando a terra inutilmente. Ela tá sugando os nutrientes que poderiam ser utilizados pela vinha, para que produza mais uvas. Mas a gente está mantendo essa árvore aqui, essa árvore está sugando as outras. Só suga. Suga. Produzir não produz nada, é a mesma árvore.
ano após ano é a mesma árvore, ela só suga. Suga para destruir. Não sai nada, absolutamente nada. Você olha, e é uma linda figueira, mas só isso, não tem nada para oferecer, só suga. Então ela está ocupando um lugar inutilmente. E se ela é inútil, ela precisa ser cortada. Olha, para mim não abusar da interpretação, quem seria o dono da vinha? Olha, vamos dar uma olhada aqui no texto de João, João capítulo 15. Eu vou ler aí e os irmãos acompanham. Se você quiser também reproduzir, Ju, olha o que diz o texto. João 15. Eu vou ler alguns versículos só e a gente continua. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E o ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos. Ele está falando aos apóstolos, vocês já estão podados, por causa da palavra que eu tenho falado para vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. O ramo de si mesmo, vocês apóstolos, por vocês mesmos, não podem produzir frutos, se não estiverem na videira. Tampouco vós podereis produzir frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são meus ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, dá muito fruto, e sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Aqui nós temos, nesse texto, Jesus falando que a vinha é do Pai, e Ele é o agricultor. Lá no texto que nós lemos, que nós estamos falando, o dono da vinha representa ali a pessoa do Pai. E o vinhateiro que está cuidando da vinha é o Filho. O vinhateiro, o dono da vinha entregou a ele, a igreja. E aqui nós temos, primeiro, aquele que não produz fruto. Por que ele não produz fruto? Porque ele não está ligado mais a Cristo. Então, a única solução é cortar. Por quê? Porque ele não faz parte da videira. Nós temos uma videira, nós temos muitos galhos produzindo fruto, mas nós temos um ou outro que não quer produzir fruto. O que a gente faz? Eu não entendo muito sobre essa questão, eu só leio, corta. Corta, lança para secar e depois põe no fogo. Você consegue imaginar o que seria isso? Eu tenho certeza que você consegue. Todos nós aqui conseguimos. Consegue? Conseguimos. Então tem aquele que produz, que não produz e é cortado. Segundo, tem aquele que produz e também é podado para produzir mais. E a poda aqui é essa poda que Jesus está falando aos apóstolos. Vocês já estão limpos, vocês já estão sendo limpos pela palavra que é pregada a vocês. Porque os apóstolos, eles creram na palavra do Senhor. Por isso eles foram os apóstolos, enviados de Cristo. Eles creram. E eles estavam limpos, porque Jesus mesmo, como o agricultor, podou eles, limpou eles. Então, os apóstolos, eles são o que são por causa de Cristo. Produziram muito fruto por essa poda que Cristo deu. E ainda nós temos no texto aqueles que dão muito fruto. Aquele que não dá nada, aquele que dá fruto, mas precisa de poda, e aquele que dá muito fruto. Tem pessoas que dão muito fruto. Tem um comportamento maravilhoso, tem Cristo na vida delas. Tem pessoas que têm Cristo e estão em desenvolvimento, estão em amadurecimento, estão dando fruto. E tem alguns que não dão nada. São ramos mortos. Figueiras mortas, improdutivas, ocupando espaço inutilmente. É isso que Jesus fala para nós, para mim e para você. Imagina, você consegue entender a dureza dessa palavra? Dura palavra, dura palavra. Pelo que
disse ao que cuidava: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda terra inutilmente. Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a adube. Aqui nós estamos vendo duas facetas da pessoa divina, dos seus atributos. Por um lado, a sua justiça. A sua justiça está dizendo: não produz, corta. E o seu amor está dizendo assim: eu vou cortar, ou posso não cortar, mas para isso eu vou dar um tempo. Aqui é o evangelho da segunda oportunidade. O que muitos de nós precisamos, uma segunda oportunidade. Basta uma segunda oportunidade para que Jesus nos limpe, nos pode, e aí podemos então dar muito fruto. Podemos ser uma bênção, podemos ser cristãos verdadeiros, podemos mostrar Cristo na nossa vida, e Cristo operando, o Espírito Santo trabalhando em nossa vida, podemos ser pessoas que realmente refletem a glória de Deus nesse mundo. E ele pede isso, pede ao dono da vinha: dá mais um tempo. Veja, quando você lê os versículos, do versículo 9, ele diz, ele não é contra cortar a árvore, ele não é contra, mas ele está pedindo a misericórdia. Tem de misericórdia, tem de piedade, dá mais um tempo, pode vir a nascer fruto, pode vir a produzir fruto. E acho que a grande mensagem que está em volta da necessidade, da urgência do arrependimento é isso, é que Deus está dando um tempo para que, por meio do arrependimento, nós possamos produzir frutos, uma mudança radical em nossa vida. Basta arrepender-se dos pecados e crer em Cristo Jesus, e a vida muda. É a realidade. O arrependimento não é uma coisa que você pode ou não querer. Quando nós deixamos de mostrar arrependimento na nossa vida, quando para de se arrepender dos seus pecados, você morre. Olha, uma coisa interessante. Você acha que a vinha de Deus é essa que você está olhando? A vinha de Cristo, a figueira verdadeira, não se acha com o olho. Não se vê com o olho. É a igreja invisível de Cristo. Nós podemos dizer para todas as pessoas que elas são bem-vindas, mas nós não podemos falar isso em relação ao céu, porque o céu, a grande plantação de Deus, o lugar onde vai permanecer para todo sempre a videira verdadeira, só se pode entrar com arrependimento e fé. Nós somos todos aqui chamados à prática do arrependimento e da fé no Filho de Deus. E isso é urgente. Faz 3 anos e nada, é urgente. Deixa eu falar para você, veja esse texto. Olha um texto de João o Batista, um texto interessante. João Batista, aqui no Mateus no capítulo 3, eu vou fazer a leitura do versículo 7. Engraçado que João está falando para as mesmas pessoas que Jesus está falando, porque provavelmente são fariseus e saduceus, que eram os grupos que estavam mais centrados na cidade de Jerusalém, certo? Então, olha o que João Batista diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos que mostrem arrependimento. E não adianta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Versículo 10, aqui está a chave da coisa. O machado já está posto à raiz, e a árvore que não produzir fruto é cortada e lançada no fogo. Imagine, a árvore, o machado, ele está mais próximo do que imaginamos, porque o machado aqui, ele representa o juízo vindouro, o juízo que Deus vai exercer nesse mundo.
E a árvore que não produz fruto, ele está falando aos judeus: se vocês não se arrependerem e crerem naquele a quem Deus enviou, o seu Filho, todos vocês perecerão. Vocês vão ser cortados para sempre, para toda a eternidade, queimarão. E a mensagem que fica é a mesma para a igreja: toda árvore que não estiver ligada em Cristo vai ser cortada e lançada ao fogo. Por isso Cristo está dizendo: dá mais um ano. Aqui o ano não é o tempo não, tá? Você não tem tempo, nós não temos tempo. É ontem. É urgente. Eu estou pensando em esperar mais um pouco. Tem um machado te esperando. Eu estou pensando, estou vendo, estou achando a oportunidade certa, porque não pode ser assim, tem a oportunidade certa. Você vai ser cortado para toda a eternidade. Tem um machado à raiz de todos que não crerem no Filho de Deus. E a condenação é esta: que negaram, rejeitaram a graça divina. O que Deus quer? Que você produza muito fruto. E Ele vai guardar o seu fruto no seu celeiro. Mas aquilo que não tiver utilidade, vai ser queimado. Assim como a erva do campo é queimado. Olha, é interessante isso, porque ainda nesse texto nós temos ainda uma outra figura escatológica. No texto de João capítulo 15. Que vão passar, vão pegar os ramos para levar para ser queimado. É os anjos de Deus no dia da sua volta, lançando os pecadores no inferno. Irmãos, aqui está o evangelho da segunda oportunidade. Não seja infrutífero, não seja um ramo morto e seco, não seja uma árvore sem fruto, sem vitalidade, sem seiva, não seja uma árvore bonita e frondosa vazia, mas busque mais do que tudo o arrependimento, e por meio do arrependimento você vai produzir fruto, e por meio da poda da palavra de Deus você vai produzir ainda mais frutos, e os seus frutos vão alimentar as pessoas que estão ao seu redor, vão alimentar a fé, vão alimentar a vida, vão alimentar as famílias, vão alimentar este mundo que está com fome, morrendo de fome, vivendo a miséria da fome. E a igreja precisa ser árvores frutíferas, todas elas ligadas à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Quer uma segunda oportunidade? Jesus te dá uma segunda oportunidade. Mas cuidado, porque o machado está à raiz. O vinicultor disse: vamos dar mais um tempo. Mas se não for o suficiente, eu mesmo mando cortá-la. E é isso que Deus está falando. Você não entende a situação da sua vida. Muitas pessoas não entendem o sofrimento. O Felipe falou aqui. Não entendem o vazio. Não entendem o tamanho do buraco. Algumas têm noção de que as coisas não estão legal. Mas é pior do que isso. Mas tudo pode ser mudado. Tudo. Não há uma vida sequer que não possa ser transformada. Não há uma situação sequer que não possa ser mudada. Tudo, completamente tudo. Olha, só não tem jeito para a morte se você morrer sem Cristo. Mas o mais, tudo pode ser mudado por meio de Cristo. E até a morte, para os que em Cristo morrem, pode ser e será mudada. Mas você precisa estar em Cristo. Dos que aqui estão, ainda alguém aqui não aceitou a Jesus e quer aceitar hoje, deixar de ser um ramo morto e receber a vitalidade que vem dos céus? Há alguém aqui? Não havendo, vamos orar. Eu quero orar. Quero que os irmãos fiquem de pé, nós vamos fazer uma oração. Jesus dá a vida e não há vida fora dele. E nós glorificamos a Ele. As oportunidades, Deus dá, nós não. Nós não temos controle do tempo e nem das coisas. Por isso nós falamos, corra para Jesus, antes que não dê mais tempo, antes que o machado seja passado, antes que
a sua vida se dê como perdido por causa da incredulidade em relação ao Filho de Deus. Senhor, eu oro a Ti neste momento, meu Pai. A Tua palavra é maravilhosa. Assim como o Senhor falou para aqueles homens, meu Pai, que se achavam donos de si, achavam justos por si mesmo, o Senhor também fala para nós nessa noite. Nós precisamos do arrependimento, mais do que tudo, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, buscar a mudança, buscar a transformação, para que possamos produzir mais e mais uma vida digna do chamado que nos deste, filhos de Deus. Eu glorifico a Ti nessa noite, meu Pai. Também a Ti, meu Pai, diante de Ti eu ofertei aqui aqueles que ainda não estivessem na Tua graça, que a recebessem hoje gratuitamente, mas diante de Ti o Senhor viu que aqui, meu Pai, não há ninguém que precise, mas nós glorificamos, mesmo assim glorificamos, e nos alegramos, meu Pai, e pedimos ao Senhor, que o Senhor faça com que nós sejamos oliveiras verdadeiras, que produzimos, meu Pai, muitos frutos para a vida, frutos para toda a eternidade,